Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pede ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor, os grandes feitos do Senhor. Vamos cantar isso juntos? Meu irmão e minha irmã, quero começar essa homilia com essa carta que nós lemos na primeira leitura, de Paulo a Timóteo, e que tem valiosas recomendações do apóstolo Paulo a Timóteo, que estava à frente de uma comunidade. Ontem nós celebrávamos o dia da conversão de São Paulo, quando Jesus o encontrou no caminho de Damasco. Encontro este que mudou totalmente a sua vida. Ele passou de perseguidor dos cristãos, a um anunciador do Evangelho. E nós devemos a evangelização a Paulo, que espalhou a mensagem do Evangelho a todo mundo conhecido. E hoje nós celebramos o dia de São Timóteo e de São Tito, que eram bispos, depois foram bispos de cada uma das localidades ali, e foram colaboradores de Paulo no anúncio do Evangelho. Timóteo, meu querido filho, dou graças a Deus quando me lembro de ti, dia e noite nas minhas orações. Paulo falando a Timóteo, lembrando-me das tuas lágrimas. Olha, Timóteo, ele estava passando dificuldades na comunidade que ele estava à frente, porque estava surgindo dentro da comunidade, dentre os cristãos, falsos profetas que estavam ali causando intriga dentro da comunidade, E Paulo fala: lembro-me das tuas lágrimas e grande desejo de rever-te, e assim ficar cheio de alegria. E assim ficar cheio de alegria. Paulo diz que quer revê-lo e dessa forma ficar cheio de alegria. Timóteo, como eu falei, ele estava sofrendo porque estava à frente da comunidade e estavam surgindo pessoas
gerando contendas dentro da comunidade, divisões dentro da comunidade. E Paulo, onde é que ele estava? Paulo estava em Roma, preso, na sua última prisão. E possivelmente, essa carta que ele direcionou a Timóteo foi a última dele. Possivelmente seja a última carta que Paulo escreveu. Ele escreveu várias cartas. E nessa para Timóteo ele estava preso, próximo a ser martirizado, a perder a cabeça. Olha, Paulo falando essas palavras, confortando. Paulo está preso, próximo a ser martirizado, está consolando o seu irmão, o seu colaborador na missão, que está também passando dificuldade na missão. Olha que lindo isso. E Paulo diz que quer ficar cheio de alegria. Queria revê-lo para estar cheio de alegria. Olha, um está passando dificuldade, o outro está preso próximo do martírio. Se fosse outros, estariam tristes, abatidos, melancólicos. Talvez até falando contra Deus: Senhor, por que eu estou dessa forma? Por que eu estou preso? Por que eu estou passando por isso? Ah, Senhor, eu te segui tanto, eu sou anunciador do Evangelho, e estou passando por isso na comunidade. Talvez Timóteo, talvez Paulo, se fosse outros, mas não. Eram homens que foram encontrados pelo Senhor, que tiveram uma experiência pessoal com o Senhor. Nenhum dos dois viram Cristo pessoalmente, mas Paulo, como eu citei, ontem nós celebrávamos o encontro de Paulo com o Cristo. Não pessoalmente, face a face, como os apóstolos tiveram, mas ele teve, e tem a certeza que foi o Cristo ali que o encontrou. O Cristo o encontrou, quando ele estava para perseguir os cristãos em Damasco. Os dois poderiam estar criticando Deus, porque estavam presos e o outro passando dificuldade, mas não, eles estão falando de alegria. Paulo alegre na prisão, próximo à morte, encorajando Timóteo e dizendo: eu lembro da tua alegria e queria estar próximo de ti para também ficar ainda mais cheio de alegria. Meus irmãos e minhas irmãs, somente aqueles que foram realmente encontrados pelo Cristo, verdadeiramente sabem encontrar no momento de tristeza brotar a alegria, a contradição. O cristão vive a contradição na evangelização, porque no momento onde ele poderia estar triste, abatido e desconsolado, aquele que foi encontrado pelo Cristo, aquele que se deixou encontrar pelo Cristo e é um portador do Cristo, esse não tem como estar triste. Ainda que o mundo, ainda que as situações o empurrem para a tristeza, aquele que foi encontrado pelo Cristo, que é a fonte da verdadeira alegria, sempre vai saber gerar, não ele gerar, mas o Cristo que está dentro, o Espírito que está dentro, vai gerar alegria. Por isso eu te digo, meu irmão, já nessa tarde, meu irmão e minha irmã, se você já foi chamado pelo Cristo, já foi encontrado pelo Cristo, talvez seja hoje, nessa tarde o teu encontro, foi o teu encontro, está sendo o teu encontro com o Cristo. O Senhor te chama não a uma tristeza. Seguir Jesus não é ser triste, jamais, jamais. Não é ser triste, não é ser desconsolado, não é estar na desesperança, mas aquele que foi encontrado pelo Cristo, que segue o Cristo, não existe lugar para a tristeza, não existe lugar para a desesperança, porque quando nós queremos ser tristes, quando queremos mergulhar numa desesperança, o Espírito Santo que habita em nós, vai gerar a contradição, vai gerar esperança, vai gerar alegria, vai gerar fortaleza. É isso que os apóstolos viveram. Eram presos, torturados, saíam alegres. Diziam: não preguem no nome de Cristo, no nome desse homem. Eles saíam da prisão e iam para o templo pregar. Eram presos, diziam: não fale nesse nome. Chicoteados, acorrentados. E eles cantavam, como Paulo e Silas lá na prisão. Chicoteados, acorrentados e cantando louvores ao Senhor dentro de uma prisão. As portas se abriram, assim como um dia Pedro também estava preso, abriu-se as portas. Aquele que se deixou encontrar pelo Cristo,
vai brotar algo que é sempre eterno. Como Jesus falou para aquela mulher do poço de Jacó: a água que eu te der nunca vai deixar de jorrar, porque não é fonte daqui, é fonte da eternidade. E sempre vai brotar eternidade naqueles que se deixaram encontrar pelo eterno que se fez no tempo, que é Cristo. Sempre vai brotar algo de eternidade, que às vezes você vai dizer: como aquele ali está feliz, passando por tanta dificuldade. Talvez você já viu alguém que foi encontrado pelo Cristo, que está vivendo uma vida totalmente, foi deixado, perdeu o emprego, talvez não está numa doença, numa enfermidade, numa cama de hospital, e é mais feliz do que aquele que talvez tenha muita saúde. É a eternidade que vai brotando em nós, que brota no olhar, que brota no sorriso, que brota em nós. E aí Paulo fala mais para Timóteo: recordo-me da fé sincera que tens. Paulo, preso, falando a Timóteo: Timóteo, eu recordo-me quando eu estavas contigo e lembro-me da tua fé, que era uma fé inquebrantável. E aí Paulo lembra de onde Timóteo aprendeu essa fé. Ele diz: aquela mesma fé que antes tiveram a tua avó, Lóide, e tua mãe, Eunice. E ele diz: sem dúvida, assim também é a tua fé. Olha que lindo isso. Paulo está recordando a Timóteo, que tinha uma fé tão grande. Ele dizendo: eu sei de quem você aprendeu essa fé. De tua avó, que eu conheci. De tua mãe, tua avó Lóide e tua mãe Eunice. Olha a fé que brotou ali, dentro de um contexto familiar. A fé que Timóteo herdou foi a fé dos seus, a fé de sua mãe, a fé de sua avó. Isso é muito lindo destacar, porque nos tempos de hoje está perdendo muito isso. A fé que era para ser encontrada, regada dentro de casa, está sendo escasso. Onde está a fé que deveria ser aprendido dentro de casa? Paulo louva a fé de Timóteo, a fé que ele aprendeu dos seus, de sua avó e de sua mãe. Meu irmão e minha irmã, a família é o primeiro lugar do anúncio do Evangelho. Antes de pensarmos em anunciar a todos os povos, as cidades e outros países, o primeiro lugar que o Senhor, ao nos chamar, o primeiro território de evangelização, a primeira cidade, o primeiro país, o primeiro continente é dentro de casa. É dentro da nossa casa, nos territórios da nossa igreja doméstica, como a igreja fala, do lugar onde existe uma família constituída, um matrimônio constituído, é uma igreja doméstica. É em casa que a evangelização começa. É dentro de casa, como eu falando de eternidade, é dentro de casa que nós vamos conquistando o céu, dia após dia. É dentro de casa que o céu começa. Que se aprende valores, que se aprende a ser responsável, o filho vendo o pai ser responsável, o filho vendo o pai e a mãe sendo honestos, bons cidadãos. É dentro de casa. E se o Senhor quis isso, é porque é plano divino, é plano de eternidade, que um homem e uma mulher se firmassem no matrimônio, formassem uma só carne, procriassem. É dentro de casa que o Senhor fez um protótipo da sua criação, que ali o homem e a mulher, no matrimônio, firmados no matrimônio, têm filhos, e vão cuidando dos filhos. É em casa que se aprende a hierarquia. Pai, mãe são autoridades diante dos filhos. Hoje em dia está um pouco diferente, né? Talvez o pai e a mãe querem ser amiguinhos dos filhos. Claro, aqui não quer dizer que não deva ser amigos, próximos. Isso deve sim ser próximos dos filhos. Mas o filho sempre tem que saber que o meu pai é pai e minha mãe é mãe. Estão acima de mim. Por isso um dos mandamentos é honrar pai e mãe. É respeitar o pai e a mãe. É olhar para o pai e a mãe e dizer: você, ó, meu pai e minha mãe, eu devo respeito. Mas hoje em dia nós vemos que os valores estão sendo invertidos. Pai e a mãe às vezes deixando o filho
fazer o que quiser dentro de casa, a filha o que quiser dentro de casa, trazer o namorado, a namorada, pode ficar no quarto, pode fazer o que quiserem. Não. Cristãos, a casa é território sagrado. A casa é uma igreja doméstica, como eu falei, é um território sagrado, que não devemos deixar entrar o pecado, como a fumaça de Satanás do inferno que vai adentrando as nossas casas. Não podemos deixar que o mundo ensine os nossos filhos, os seus filhos. Não deixe que o mundo ensine. Não deixe para a escola aquilo que é tua responsabilidade, pai e mãe. Claro que nós sabemos que existem muitas escolas católicas. Eu estudei numa escola católica, numa escola das Irmãs Franciscanas, Hospitaleiras da Imaculada Conceição. Aqui nós temos o Instituto Canção Nova, que nós prezamos. Eu estou à frente da evangelização ali da escola, e eu prezo pela evangelização. Hoje mesmo, quinta-feira, eu estava levando o Santíssimo em toda a escola, para os alunos. Nós sabemos que existem muitas escolas que prezam, que são católicas, graças a Deus. Mas hoje em dia, as escolas públicas, faculdades, é o antro e o lugar de perdição de muitos, que devia ser o lugar apenas de aprender conhecimento, mas estão querendo colocar e doutrinar as suas crianças, os seus filhos. Cuidado, pai e mãe, investiguem as escolas que seus filhos estão, investiguem os professores, peguem os cadernos, os livros escolares, e cuidado, porque aquilo que é tua responsabilidade, não deixe para os outros, para a escola, para o mundo, porque eles querem perder os teus filhos. Não podemos deixar que hoje é a moda dos influenciadores digitais, né? Que os filhos, os jovens, tudo estão lá na internet. Eu estou seguindo esse influenciador. Maus influenciadores. Cuidado, olhem o que os seus filhos estão vendo. Conversem com eles, né? Sejam próximos a saber o que eles estão vendo. Porque hoje tem proliferado, como existiam os falsos profetas, hoje os falsos profetas estão aí na internet e às vezes mascarados de influenciadores digitais. E cuidado que até alguns se dizem até dentro da igreja cristãos. Cuidado, a família não pode parar de se aproximar uns dos outros, os membros da família uns dos outros. Cada um no seu lugar. Hoje em dia, essa individualidade, o individualismo que está alastrando o mundo, cada um por si, cada um pisando no outro para se dar bem. Até dentro de casa nós vemos isso, cada um por si. Hoje as famílias não se reúnem mais para almoçar, para comer junto, para jantar juntos. E ali partilharem o dia, e talvez até quando se sentam na mesa nem lembram de, em nome do Pai, do Filho, obrigado do Espírito Santo, obrigado Senhor por esse alimento. Talvez um pega o prato, vai para a frente da TV, vê porcaria na TV. Outro pega o prato, vai para o quarto, jogar videogame com o prato na mão. E aí cada um por si. E aí vão se perdendo, e talvez lá depois diz: Senhor, onde eu errei? Senhor, onde eu errei? Senhor, por que tu deixou acontecer isso com meu filho, com minha filha? Começa de lá do início. Não existe mais conversas sérias entre as famílias. E todos, como eu disse, talvez em frente ao lixo que muitas emissoras estão jogando dentro de casa, jornais que jogam lixo, que eram para informar, agora estão jogando lixo, destruindo lares, filmes, séries, novelas e outras coisas mais aí que cada vez aparece mais. Lixo sendo jogado pela tua permissão, pela permissão dos pais, dos filhos, e adentrando esse lixo. Não é mais o Satanás que tenta encontrar uma brecha para jogar o lixo. Somos nós que ligamos. Somos nós que abrimos as portas e deixamos entrar o lixo. Paulo se impressiona com a fé de duas mulheres que ensinaram ao seu colaborador Timóteo. E que amavam escutar e praticar a palavra de Deus, que em outro momento Paulo fala dessas mulheres. Timóteo teve a sorte de ser educado por uma avó e uma mãe que educaram na fé, nos mandamentos do Senhor. Pai e mãe, gastem
tempo com os seus filhos. Gaste tempo com os seus filhos. Gaste tempo com sua filhinha ali, ó, um casal que está fazendo, né? Gaste tempo com sua filhinha mesmo. E cada um aqui, você que está em casa, gaste tempo. Estão dando abraço, estão dando amor, estão dando um beijo, estão dando aquele abraço de pai e de mãe. Deem abraço, mostrem amor, porque se vocês não fizerem isso, outros vão fazer fora. Deem amor, gastem tempo, planejem o horário vago de vocês, talvez a folga com seus filhos, o casal aí junto também. Protejam seus filhos do mal, porque estão aí disfarçados, os lobos com pele de ovelhas. Larga o celular de vez em quando, larga o celular, prioriza o teu filho, joga, brinca com ele ali, talvez um joguinho saudável. Vai jogar bola com teu filho, pai. Mãe, conversa com tua filha, com teu filho também. Prioriza o matrimônio de vocês, prioriza a família, porque hoje são de todos os lados, como trincheiras, o mundo, Satanás e tudo mais tentando destruir a nossa casa. Por que eu digo isso tudo? Porque as vocações são geradas dentro de casa. A vocação de Timóteo foi gerada dentro de casa. É dentro de casa que vai surgindo um sacerdote, é dentro de casa que vai surgindo um missionário, é dentro de casa que vai surgindo as vocações. E aí Paulo continua falando a Timóteo. Por esse motivo, Timóteo, eu exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebesse pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Paulo disse, Timóteo, eu impus as minhas mãos e você recebeu o Espírito Santo, assim como também impuseram as mãos sobre mim, e eu recebi o Espírito Santo. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de coragem, de intrepidez, de audácia, para anunciar o Evangelho. Onde está o fervor inicial nosso? Quando nós fomos encontrados pelo Cristo, talvez muitos estão frios, talvez gélidos, alguns mornos, e nós sabemos no Apocalipse, morno Deus vomita. Não, precisamos estar quentes, no fogo do Espírito Santo, que Ele nos aquece a todo momento. Paulo fala, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, Timóteo, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Será que estamos tendo vergonha de proclamarmos o Evangelho com a vida, em todos os lugares onde estamos? Talvez dizer, eu sou realmente cristão. Será que estamos tendo vergonha do Cristo? Ele disse, né, que se nós nos envergonharmos dele aqui, ele se envergonhará de nós. Todos os dias nós precisamos reavivar essa chama do primeiro amor que nós fomos encontrados pelo Cristo. Todos os dias ao acordar, dizer, Senhor, dai-me o teu Espírito. Como o Padre Jonas falava, bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? É no início do dia que nós já vamos pedindo, Senhor, reinflama, reaviva o teu Santo Espírito em mim. Porque nós somos portadores de Deus, nós somos portadores do Cristo, nós somos portadores do Espírito Santo, nós somos portadores da paz do Espírito, nós somos chamados pelo Senhor. E com isso eu parto para o Evangelho. Jesus escolheu 72 discípulos e enviou 2 a 2 na sua frente, na cidade onde Ele próprio deveria ir. Olha, isso é importante, é um destaque que eu quero enfatizar aqui. Jesus envia 72 discípulos de 2 a 2 à sua frente, nas cidades onde Ele deveria ir. Imagina, todo mundo, os evangelistas mostram, quando Jesus chegava numa cidade, alguns falam aqui que toda a cidade se reuniu para ver Jesus, levava os doentes, os enfermos, aqueles que estavam possuídos de demônio. E imaginem uma cidade esperando Jesus, aquele que fazia milagres, que curava o cego, que curava o paralítico, e aí chega um dos seus discípulos. Que decepção, né?
Acho que muitos devem ter se decepcionado, esperando Jesus e apareceu Pedro, esperando Jesus apareceu Tiago, esperando Jesus apareceu João, esperando Jesus apareceu Bartolomeu, ou os outros 72, eu falei dos 12, mas os outros ainda 72, que nem eram dos 12. Imagina a decepção, mas eles não sabiam que quando Jesus envia alguém, Ele dá toda a autoridade que Ele tem. O Espírito Santo que habita em Jesus, que habitava em Jesus ali quando Ele enviava, era o mesmo Espírito que Ele colocava naqueles que Ele enviava. Eles portavam o mesmo Espírito que agia no Cristo. Então aqueles que talvez se decepcionassem porque não era Jesus, mas um dos seus discípulos, não sabiam que a mesma força que agia em Jesus era a força que agia neles também. E todos nós somos chamados pelo Senhor. E quando nós somos chamados, o Senhor nos coloca também toda a força que agia nele. Se o Cristo curava, se o Cristo expulsava demônios, se o Cristo ressuscitava mortos, nós também, pela força dele, pela força do alto, do seu Espírito, Ele pode fazer por nós também. Você tem rezado pelas pessoas, tem rezado pelos teus, tem rezado por aqueles que estão precisando? Se nós somos chamados pelo Cristo e recebemos o mesmo Espírito no batismo, confirmados no crisma, e tantas experiências que fizemos com a força do Espírito, Ele habita em nós. E também tudo o que acontecia quando Jesus rezava pelo o povo, que os apóstolos também, ao colocarem as mãos sobre eles, ficavam curados. Os 72, Ele também pode fazer comigo e com você. Quando dizemos sim ao chamado de Deus, nós passamos a ser a sua voz, seja na comunidade onde nós estamos, na família, no trabalho, onde o Senhor nos colocar, nós seremos a voz do Senhor. Mas por isso nós precisamos dar testemunho de que somos do Cristo. Se somos de Cristo, sejamos e vivamos como Cristo viveu. Se portamos sim o Espírito Santo, vivamos como templos verdadeiros do Espírito Santo. Portadores da sua palavra, do seu Evangelho, vivamos com a vida o Evangelho. Seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, é olhar para o Mestre e querer ser igual a Ele. Se nós somos discípulos, se nós fomos chamados, e somos sim, nós devemos olhar para o Cristo e dizer: eu quero ser um seguidor de Cristo. E ser seguidor é tentar ser igual a Ele em tudo. Jesus dá aos apóstolos poderes de pregar, expulsar demônios, curar enfermos. Mas lembremos, meus irmãos, que o poder não é do discípulo, mas o poder é do Cristo. A autoridade não é minha, não é sua, não é daquele que foi escolhido pelo Senhor, mas a autoridade é do próprio Cristo. E aqui um perigo, a vaidade, o orgulho daqueles que foram chamados. Todos nós fomos chamados pelo Senhor, mas cuidado, tudo que nós fizermos é em nome do Senhor Jesus, é Ele que faz, pela autoridade dEle e não do discípulo. O poder é de Jesus e não é meu. Lembremos de João Batista, que ele cresça e eu diminua. Aqueles que se aproximam de nós não devem ser nossos seguidores, mas de Cristo. Claro que hoje na questão das redes sociais tem seguidores, mas lembremos, como João Batista: eu não sou o Messias, Ele é. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não eu. Não sou digno nem de desamarrar suas sandálias, a correr de suas sandálias. Aqueles que se aproximam de nós como evangelizadores, como missionários, como você que segue o Cristo, mostre aquele que salva. Não somos nós, mas é o Cristo. E também o ciúme na evangelização. Ali Jesus mandou de 2 em 2, para que os dois olhassem um para o outro, né? Não para ter ciúme, mas hoje em dia nós sabemos que sempre entra. Um dia Paulo falando à comunidade de Corinto, repreendendo, porque eles estavam dizendo, uns dizendo: eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, uns eu sou de Apolo, e a divisão no meio da comunidade. E Paulo disse: nós somos de Cristo, nós somos de Cristo.
E não ficar nessa divisão, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Nós somos de Cristo, todos somos de Cristo. Sejamos sempre seguidores de Cristo. Indiquemos o Cristo àquele que necessita. E aí depois Jesus dá alguns conselhos àquele que ele envia. Não devam levar consigo provisões, mas só o bastão e as sandálias para poder caminhar com facilidade. Ele falando, não levem 2 túnicas, hein? Não é que nós devemos ter uma roupa só, né? É porque naquele tempo ter 2 túnicas era dizer que era de posse, né? Mas não quer dizer que você vai ter só uma roupa, jamais isso, né? Deve ter mais, para lavar uma e a outra vestir, né? Ficar revezando, ter mais. Isso não é problema. Jesus estava falando do apego às coisas. Não se apegar às coisas, porque quando nós carregamos muitas coisas, quando nós possuímos muitas coisas, nós vamos tendo a preocupação de cuidar de tudo isso. Por isso Jesus falava muito de bens, de riquezas. Não era o problema às riquezas, mas o apego a elas. Porque quanto mais nós vamos tendo coisas, nós vamos nos apegando. E quanto mais nos apegamos, nós esquecemos que devemos nos fixar somente nas coisas do alto. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos, Jesus falou também. Falou para Timóteo que estava no meio de lobos querendo causar divisão na comunidade. E nós hoje também, no mundo em que vivemos, na sociedade em que vivemos, os lobos ferozes estão aí, como eu já falei, seja o Satanás e os seus súditos, mas também todo mundo e aqueles que seguem o mundo, as coisas do mundo. Cuidado, meus irmãos, cuidado, porque o Senhor nos envia como ovelhas no meio de lobos. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará. Se não, ela voltará para vós. Eu falei que somos portadores do Espírito Santo. E onde nós entrarmos, devemos levar o Espírito. E que o Espírito leva a paz. Lembra de Nossa Senhora quando entrou na casa de Isabel, sua prima, e saudou o que aconteceu? Só a saudação de Nossa Senhora, Isabel ficou cheia e plena do Espírito Santo. E não só ela, João Batista, que estava no seu ventre, no ventre de Isabel, pulou cheio do Espírito Santo também, na saudação de uma mulher que era plena do Espírito, a esposa do Espírito Santo, que a sombra do alto a cobria com sua sombra. Nós também fomos plenos do Espírito, recebemos o Espírito e devemos ser portadores do Espírito. Aonde você chegar, quando você voltar para a sua casa, ao entrar na sua casa, já fale, a paz esteja nessa casa, porque você é portador do Espírito, você é portadora do Espírito Santo de Deus. E onde você for, na casa do vizinho, do amigo, da amiga, onde o Senhor te colocar, você é portador do Espírito. E aí o Espírito vai trazer a paz naquele lugar. Jesus fala, quem nos ouve, quem vos ouve, a mim ouve. Porque Jesus envia como se fosse Ele. Quem te ouvir, é porque está ouvindo o próprio Cristo. E quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E aí os 72 discípulos voltaram felizes, dizendo, Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome. Nós falávamos o teu nome, os demônios eram expulsos. E aí eles foram falando os testemunhos por onde iam. E aí Jesus fala o quê? Não se alegrem, porque os espíritos imundos vos estão sujeitos. Mas alegrai-vos de que os vossos nomes estejam escritos no céu. Olha que lindo isso. Jesus falando, não fiquem tão alegres, porque ao falar no meu nome, os espíritos imundos saem. Se um é curado, se o outro é curado, mas se alegrem porque os vossos nomes estão escritos no céu. Como eu disse no início, é dentro de casa que nós vamos semeando o céu, a eternidade. Se alegrem porque o vosso nome está escrito no céu.
está escrito no céu. E aí, para terminar, eu trago um ponto que é importante. Quando Jesus nos envia em missão, Ele não garante o sucesso da missão. Jesus disse: se vos rejeitarem, sacudam até o pó dos sapatos, das sandálias. Se rejeitarem. Então Jesus estava falando o quê? Que não teria só sucesso, seriam rejeitados. E aí eu lembro que antes de Jesus enviar os 72, os 12, Ele foi mostrar com a sua própria vida o rejeitar, o ser rejeitado. Lembra que Jesus foi até Nazaré no início da missão? Ele levou também os discípulos, os próximos ali, e levou para Nazaré, a sua terra, onde ele foi criado. E aí ele entrou na sinagoga, começou a ensinar, e começaram a falar o quê? Ficaram espantados. Uns diziam: quem é esse? Outros: não é o filho de José, o carpinteiro? Não é o filho de Maria que nós conhecemos aqui? Quem é ele? Querendo ser o tal aí. E começaram a falar, uns aqui, outros ali, uns ficaram espantados. E aí Jesus diz: um profeta só é desprezado em sua própria pátria, entre os seus parentes, da sua própria casa. E aí diz lá no Evangelho, ali Jesus não pôde fazer muitos milagres. Curou alguns poucos enfermos. Por quê? Porque os próprios, onde ele foi na sua terra, foi rejeitado. E ele mostrou primeiro que ele seria rejeitado, para depois dizer aos 12, aos 72, dizer: olha, vocês, muitos vão ser curados, espíritos imundos vão ser expulsos, mas olha, vocês também vão ser rejeitados, como eu fui, viu? Eu mostrei o exemplo, eu fui rejeitado no meu próprio povo, onde eu fui criado. Nós seremos rejeitados, e ainda mais e cada vez mais nesse mundo que cada vez mais a depravação está se alastrando, a rejeição a Cristo está se alastrando, a rejeição aos cristãos está se alastrando aí. Se alegrem, porque nós seremos também rejeitados. Se alegrem, e como nós nos alegraremos em meio à rejeição, à perseguição, à tristeza? Como eu disse no início, se nós somos portadores do Cristo, se nós somos portadores do Espírito Santo, Ele brotará alegria dentro de nós. Por isso eu digo, como Cristo falou: não se alegrem porque um é curado quando você reza, não se alegrem porque espíritos imundos estão sendo expulsos, mas se alegrem porque os vossos nomes estão sendo escritos e já estão no céu. E esse é o nosso lugar, esse é o nosso lugar. Os discípulos saíram propagando, dizendo: convertei-vos e crede no Evangelho. Lembre-se que o anunciador precisa já viver, tentar viver o que anuncia. Nós precisamos já viver a conversão, viver uma vida nova. Se nós anunciamos o Cristo, vivamos como Cristo, busquemos viver o Evangelho. Expulsaram muitos demônios, curaram numerosos doentes. E aqui eu lembro, para terminar, 2 episódios. Um dia chegou um homem dizendo: Senhor, tem piedade do meu filho, porque é lunático, sofre muito. Ora cai no fogo, ora na água. Já apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha isso. Já apresentei aos teus discípulos e eles não puderam fazer. Aí o que Jesus falou? Raça incrédula, olhando para os seus discípulos. Perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. E aí Jesus expulsou o demônio. E aí os discípulos perguntaram: Senhor, por que nós rezamos por ele e não saiu o demônio? Jesus disse: por causa da falta de fé de vocês. E aí depois disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta para um lado e para o outro, e ela vai. E aí ele disse: quanto à espécie de demônio, esta só se pode expulsar pela força da oração e de jejum. O que é que Jesus falou de tabela? Vocês não estão rezando e vocês não estão fazendo jejum.
falta de fé, raça de uma fé pouca, mínima, até menor do que um grão de mostarda. Ele disse, eles não tinham fé, não estavam rezando e nem fazendo jejum. Meus irmãos e minhas irmãs, evangelizadores, chamados pelo Cristo, se não reza, é presa fácil para Satanás. E aí eu lembro a última, Paulo, um dia, lá nos Atos dos Apóstolos, Deus fazia muitos milagres extraordinários por intermédio de Paulo. E aí alguns judeus, que não eram dos seguidores ali de Cristo, começaram a ver isso. E disseram, vamos clamar também no nome dele, no nome de Jesus. E começaram a querer expulsar demônios em nome de Jesus. Mas não eram seguidores de Jesus. E aí olha que o demônio ali, que possuía aquele homem, falou, conheço Jesus. O demônio falando que estava possuindo, eu conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E aí diz na palavra que o demônio se apossou daqueles homens. Não rezavam, não buscavam o Cristo, não eram seguidores do Cristo e queriam ser. O demônio olhou para eles e disse, sabemos quem é Jesus, é o santo de Deus, como muitos falavam, gritavam, né? Sabemos quem é Paulo, mas vocês quem sois? Meu irmão e minha irmã, se nós que fomos chamados pelo Cristo, não rezarmos, não buscarmos o Senhor, não nos aproximarmos dia após dia, reavivar a chama do primeiro amor, nós seremos presas fáceis para Satanás. Ele vai olhar para nós e dizer, sabemos quem é Jesus, sabemos quem é Paulo, quem é Pedro, quem é João, quem é Timóteo, quem é Tito, mas você, quem é? Por isso, rezemos, busquemos a santidade, porque é isso que vai ser a abertura para que Deus faça milagres por intermédio nosso. Não somos nós, é o Cristo. E quanto mais nos abrimos à eternidade, ao Cristo, ao Espírito Santo, o Espírito faz por meio de nós. Que Ele cresça, eu diminua. Quem sou eu? Não sou o Messias, é Ele. É assim que nós devemos nos portar. E o Espírito Santo fará o que Ele quiser. Nessa tarde, o Senhor fala novamente para mim e para você. Nós somos chamados. O Senhor te chama, lá foram 72, aqui temos muito mais do que 72, porque além dos que estão aqui no santuário, nós temos uma infinidade sem conta, que são alcançados pelos meios de comunicação. O Senhor nos chama, o Senhor nos envia, o Senhor já nos deu o Espírito Santo. Sejamos realmente homens e mulheres novos. Homens e mulheres revigorados, restaurados pelo Espírito Santo. Fica de pé. Clamemos o Espírito Santo, para que nessa tarde, nessa quinta-feira de adoração, que além de firmarmos aqui na Santa Eucaristia, que é o cume e ápice da nossa fé, em todo esse dia, nós colocamos o Cristo ressuscitado como centro. Quinta-feira de adoração. Precisamos ser sim, verdadeiros adoradores, que adorem ao Senhor em Espírito e em verdade. E por isso, nós queremos pedir, vem Espírito Santo. Ergamos os nossos braços e cantemos, pedindo essa força do alto, que venha sobre nós. Vem Santo Espírito de Deus. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor. Vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Canta novamente, derrama sobre mim. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor. Vem preencher o meu coração. Faz-me forte e fiel. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim, canta forte. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Deu-me um coração adorador.
retirou da escuridão. E me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Deu-me um coração adorador. E é isso que eu peço sobre cada um aqui presente nesse santuário, sobre todos que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Ó Senhor, envia o Teu Santo Espírito e uma porção dobrada sobre cada um, reavivando a chama do primeiro amor, reinflama os corações de cada um, abrasando cada coração com o Teu amor, com o Teu poder, Senhor. Ó Espírito Santo, vem sobre nós, vem com os Seus dons, vem com o Teu poder. E dai-nos a graça necessária para sermos santos, para sermos portadores de Ti, ó Santo Espírito, para sermos verdadeiros cristãos. Espírito Santo de Deus, afasta de nós, afasta de cada família aqui representada, todo mal vindo do mundo, vindo das coisas desse mundo, vindo do próprio inimigo Teu, Senhor, que quer nos destruir. Afasta de nós todo o mal, e que somente o Teu poder, somente a Tua graça prevaleça. Tua mão desceu sobre mim. Para terminar, canta forte isso. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Pega o seu braço, só você diga. Tua mão. Creia. Deu-me mãos. Deu-me um coração adorador. Quando nós rezávamos, Padre, me permita dizer, muitos pais aqui, quando o Senhor dizia na homilia, dessa ousadia de educar, de ser profeta dentro de casa, e você pai dizia, você mãe dizia, mas é tão difícil. E o Senhor está dizendo para você isso que você acabou de cantar. O Senhor te dá mãos para abençoar e voz de profeta. Mãos e voz de profeta. Mãos que abençoam como pai, como mãe, e voz para educar os seus filhos. E não só pais, mas essa é a palavra de Deus para nós nessa tarde. Como Timóteo, como Tito, o Senhor nos faz também profetas. Mãos, Padrinhos de batismo, né, que padrinhos de são batismo. responsáveis também. amém. Isso mesmo. Lega mais uma vez o teu braço. Você que é pai, você que é mãe, você que quer ser esse evangelizador, que quer anunciar a palavra do Senhor, como um catequista na tua paróquia, onde você estiver, ergue o teu braço. Clama mais uma vez para terminar. Clama mais uma vez e creia naquilo que você canta. Tua mão desceu. Tua mão desceu sobre mim. Deus te resgatou nessa missa e me retirou. Não tenha medo. Ele te capacita. Deus me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração Adorador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.